Bom dia, meus amigos. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha e vamos dar continuidade à nossa solução da prova de Física da EFON 2019, segunda parte. Paramos na questão 30, vamos continuar aí na nossa questão 31, já que a prova se aproxima. Vamos lá? 31 fala o seguinte: um relógio de pêndulo, constituído de uma haste metálica de massa desprezível, é projetado para oscilar com período de 1 segundo, funcionando como um pêndulo simples a uma temperatura de 20 graus Celsius. Observa-se que a 35 graus o relógio atrasa 1,8 segundos a cada 2 horas e meia de funcionamento. Qual é o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a haste metálica? Então, galera, trata-se de um problema aí que envolve dois assuntos: pêndulo simples, mais especificamente a fórmula do período, né? 2π raiz de L sobre G, e dilatação. Então a gente vai ter que juntar esses dois assuntos aí. E é relativamente fácil, porque normalmente o pêndulo ele é feito de uma haste metálica, e claro que essa haste metálica ela sofre o efeito da temperatura se dilatando ou se contraindo. Então vamos lá começar a nossa questãozinha 31. Deixa eu só afastar um pouquinho para cá e jogar isso aqui. Então vamos lá, galera, questão 31. Vou colocar aqui, certo? Bom, a fórmula do período de um pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G. Tranquilão? Agora, esse período a 20 graus Celsius, eu vou chamá-lo de T0. E aqui vai ser o L0, ou seja, o comprimento final. Isso aqui a 20 graus Celsius. Beleza? Agora, a 35 graus, eu vou chamar de T. Então, vai ser 2π raiz de L sobre G, onde esse L é o comprimento final. Isso a 30 graus Celsius. Tranquilão, galera? Beleza, então vamos tentar melhorar esse T aqui desenvolvendo. Então, o nosso T vai ser 2π raiz de... Esse L tem uma fórmula, que é L0, 1 mais alfa, delta θ, que vem lá da nossa dilatação, né? Sobre G. Tranquilo? Dando uma melhorada nisso aqui. 2π raiz de L0 sobre G vezes raiz de 1 mais alfa delta θ. Esse termo aqui inicial, vamos botar aqui, ó, esse termozinho aqui inicial, você já conhece que ele está lá em cima, não é? Então, na realidade, o nosso T vai ser T0, que multiplica raiz de 1 mais alfa delta θ. Tá aí uma relação muito importante que é bom até para a gente decorar para provas futuras. Ela relaciona o período antes da dilatação e o período depois da dilatação. Tranquilo? Deixa guardado isso aí. Uma maneira também de você expressar alternativamente isso daí é lembrar que T sobre T0 vai dar raiz de 1 mais alfa delta θ. Lembrando que delta θ nós já temos, né? Que é a relação... Opa, peraí que é 35, galera. Até troquei aqui que a temperatura final nem é 30, né? É 35. Então, aqui 35 graus Celsius. Então, o nosso delta θ é 35 menos 20. Deixa aí. Agora, vamos lá, galera. Ele está falando que a 20 graus o período é 1 segundo. E a 35 graus ocorre um atraso de 1,8 segundos a cada 2 horas e meia de funcionamento. Então, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Após 2 horas e meia. Ou seja, após N badaladas. O que seria a nossa N badalada? N oscilações completas, né? Então, após 2 horas e meia, qual o tempo que se passou para o pêndulo a 20 graus Celsius? Se passou N vezes T0. Então, após N oscilações completas, ou N badaladas, dadas dentro dessas 2 horas e meia, quanto se passou para o pêndulo a 20 graus? N vezes T0, que vai ser 2 horas e meia. Vou passar para segundo, 1 hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 2,5 vezes 3.600, isso aqui vai dar 9.000. Então, N vezes T0 dá 9.000. E quanto se passou para o pêndulo a 35? N badaladas vezes T.
Isso vai ser 9.000 mais o atraso, que é de 1,8 segundos. Pronto, agora a gente já tem uma relação entre o antes e o depois. Olha lá. Então, antes, a 20 graus Celsius, 2 horas e meia corresponderiam a 9.000 segundos. Agora, 2 horas e meia corresponde a 9.000 mais 1,8 segundo, que rolou um atraso. Podemos dividir a expressão de baixo pela expressão de cima, galera. Deixa eu só trocar aqui para a gente finalizar. Quando a gente dividir a de baixo pela de cima, você vai cortar o n com n e vai ficar t dividido por t0, que nós já conhecemos, né? E aqui vai ficar 9.000 mais 1,8 dividido por 9.000. Tranquilinho? Belezinha. Então, aqui você vai ter t por t0, vou botar 1 mais alfa vezes 15. Acho que não vai dar espaço ali, galera. Vou ter que botar aqui embaixo. Então, espera aí, vamos lá. Então, aqui vai ficar t sobre t0 é 1 mais alfa delta teta, isso elevado a meio. Isso vai ser 9.000 por 9.000 dá 1. E aqui 1,8 por 9.000. Beleza? Bom, aqui, galera, vou ter que botar um asteriscozinho, porque existe uma relação matemática muito interessante que fala basicamente o seguinte, galera. 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais n vezes x, desde que esse x seja muito menor que 1. Então, eu vou poder aplicar essa relação matemática aqui, para a gente poder sair dessa sinuca de bico aí, né? É uma desigualdade, a gente chama de desigualdade de Bernoulli, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, volta para cá, aplica essa relação matemática aí, já que esse 15 vezes alfa é muito menor do que 1, então nós podemos aplicar essa relação matemática aí, que vai ficar 1 mais 15 alfa sobre 2, já fiz o lado esquerdo, e isso vai ser 1 mais 1,8 dividido por 9.000. Ah lá, cortamos aqui. Você vai concluir que o alfa que a gente quer vai ser 2 vezes 1,8, 3,6, dividido por 15 vezes 9.000. E aí, galera, fazendo essa continha, agora a gente vai ter que apelar para a nossa calculadora, mas na prova você vai ter que... Se bem que 3,6 por 9, já dá para a gente fazer alguma coisinha aqui para melhorar, né, galera? Vamos fazer aqui o seguinte, isso aqui vai ser 3,6 por 9, vai ser 0,4, né? 0,4 é 4 vezes 10 a menos 1, sobe o 10 ao cubo do 9.000 com 10 a menos 3, dividido por 15. O nosso alfa vai dar, agora vamos dividir aqui, galera. 4 dividido por 15, então dá 0,27. Isso aqui dá 0,27 vezes 10 a menos 4, então 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Tá aí. 2,7 vezes 10 a menos 5. Então tá lá, letra E. Belezinha, galera? Show. Questãozinha boa, né? Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 32, que vai faltar espaçozinho para ela, galera. Então, a gente vai ter que daqui a pouquinho apagar o lado direito ali um pouco, tá? Vamos lá. No circuito a seguir, o galvanômetro não acusa passagem de corrente. Determine o valor da corrente elétrica I no circuito. Galera, então a corrente I que ele está querendo é essa corrente I aqui, ó, que é produzida por essa bateria aí. E outra coisa, como ele está falando que o galvanômetro não acusa passagem de corrente, e pela estrutura que está sendo montada aí, dá para você notar que é uma ponte equilibrada. Ó. Você tem aqui 10, você tem aqui do outro lado do nosso losango um 5, do outro lado você tem um 8 e do outro lado você tem Y. Então, como no galvanômetro não passa corrente, é uma ponte de Wheatstone equilibrada e basta a gente cruzar as resistências, né? Então, você vai ter 10 vezes Y igual a 5 vezes 8. Então, daqui você conclui que o nosso Y vale 4 ohms. Então, essa resistência Y desconhecida aí, ela está valendo 4
ohms. Tranquilo? Belezinha. Então a gente vai apagar aqui só para não ficar muito, né, riscado, para não atrapalhar a resolução. Beleza, galera. Então, como não passa a corrente, você pode tirar aquele fio ali do meio tranquilamente, né? Então, ponte de Wheatstone equilibrada, galera. Foi? Então, tranquilo. O que você vai ter agora? Vamos lá, vamos tentar botar aqui. Ver se dá pra gente resolver, galera. Não sei se a gente vai conseguir não, mas vamos tentar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o REC do que sobrou. Lembrando que você tem esse fio com galvanômetro e pode tirar aí, não tem problema nenhum. O que você vai ter tirando esse galvanômetro aí? Você vai ter 2 mais 8 mais 3 mais 5, então você vai ter 8 mais 8, 16, 18. 18 em paralelo com 5 mais 4, que é 9. Então você vai ter essa galera toda aqui, ó, todo mundo aqui em série. Esquece que esse fio aqui existe, ó. Então você vai ter essa galera toda aqui em série, em paralelo com 5 mais y, né? Então você vai ter 2 mais 8, 10, 13, 18. Você vai ter 18 em paralelo com 5 mais y, que é 9. Isso mais, o que está sobrando aí? 5 mais 4, 9, mais 1, 10. Mais 10. Então, isso aqui você vai ter 18 vezes 9 sobre 18 mais 9. Isso mais 10. Então, nosso REC vai ser... deixa eu ver aqui, galera. 27. Então, aqui 3 vezes 6 vezes 9. Embaixo é 27, que é 3 vezes 9. Isso mais 10. 3, 9, 3, 9, que vai dar 16 ohm. Agora, o que a gente vai fazer? Aplica a primeira lei de Ohm para o circuito. U igual a R vezes I. U é 48, o R, que é o REC, 16, vezes I. Então, nosso I vale 3 amperes. Então, tá lá a nossa correntezinha de 3 amperes. Tranquilo, né, galera? Só basta lembrar que é uma ponte equilibrada. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 33, que fala o seguinte. Na figura A é apresentada uma mola de constante K que tem presa em sua extremidade um bloco de massa emisão. Esse sistema oscila em uma superfície lisa sem atrito e com amplitude azão, e a mola se encontra relaxada no ponto O. Em um certo instante, quando a massa M se encontra na posição A, um bloco de massa Mzinho em velocidade V se choca com ela, permanecendo grudadas. Figura B. Determine a nova amplitude de oscilação à linha do sistema massa-mola. Galera, então a ideia básica aqui é relativamente tranquila. Houve uma colisão inelástica. Qualquer tipo de colisão, a gente já começa resolvendo, conservando a quantidade de movimento, né? Então vamos devagarzinho para a gente entender o que a gente vai fazer aqui. Então na 33, a gente vai analisar só a colisão. Então você vai fazer Q inicial igual a Q final. Tudo bem? O que você tem antes da colisão? Só Mzinho, Vzinho. O que você tem depois da colisão? Já que eles se juntam, Mzinho mais Mzão vezes um V'linha. Então, daqui você já tem a velocidade do conjunto, ou seja, desses dois aqui juntos após a colisão. Isso vai ser Mzinho sobre Mzinho mais Mzão vezes V. Agora, o novo MHS é com essas duas massas aí, não é? Antes você só tinha massa Mzão. Agora, nesse novo MHS, com uma nova amplitude, você tem Mzinho mais Mzão. Galera, vamos fazer uma análise agora energética. Então, a energia mecânica de qualquer MHS é K ao quadrado sobre 2. Isso vai ser o nosso antes. E a energia mecânica depois vai ser K a linha ao quadrado sobre 2. Então, esse lado esquerdo é a energia mecânica total, vamos dizer assim, que tinha antes, e a energia mecânica linha é a total depois. Qual a diferença da inicial para a total? Entrou energia cinética, não é? Tanto é que nós acabamos de calcular a velocidade do conjunto. Então, na posição máxima, em x igual a mais a, o bloco estava parado. Só que agora com a colisão ele passa a ter uma velocidade V'.
Então passa a ter uma energia cinética. Então, qual é a relação entre essas duas mecânicas? A gente sabe que a mecânica depois é a mecânica antes mais o que entrou, que é uma energia cinética. Foi? Vamos desenvolver essa historinha aí? Deixa eu afastar um pouquinho mais para cá. Isso aqui vai ficar K A' ao quadrado sobre 2 mais, perdão, mais não, igual, deixa eu botar aqui, igual a K ao quadrado sobre 2 mais a nossa energia cinética do conjunto, tá? Que é Mzinho, aqui vai cortar, galera, não vai dar pra gente finalizar até ali, vamos lá aqui. Deixa eu só apagar aqui, galera, que eu vou ter que fazer aqui embaixo, senão não vai dar. Então, vai ficar K A' ao quadrado sobre 2, vai ser K ao quadrado sobre 2, mais Mzinho mais Mzão, que é a cinética do conjunto, V' ao quadrado sobre 2. Podemos cortar esse 2 aqui. Então, você vai ter, a gente quer o A', né? Beleza, então você vai ter um K A' ao quadrado igual a K ao quadrado mais Mzinho mais Mzão, V' ao quadrado, galera, vai ser M ao quadrado, V ao quadrado, Mzinho mais Mzão ao quadrado. Tá pra gente cortar aí, não dá? Deixa eu cortar aqui, isso aqui a gente corta com um desses daqui. Vamos lá, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Vamos dividir por K, né? Quando a gente dividir isso aqui por K, para isolar o A', então vai ficar A ao quadrado sozinho, então vai ficar raiz de, não é? Que a gente vai dividir tudo por K, então esse K vai sumir, o K vai sumir, o A ao quadrado vai ficar sozinho, então vai ficar M2V2, K, Mzinho mais Mzão mais A ao quadrado. Tem aí? Tem, olha lá, nossa letra A. Então tá aí a nossa nova amplitude. Foi, galera? Letra A. Olha lá, certinho. M2V2, K, Mzinho mais Mzão ao quadrado. Raiz. Então, mera conservação de energia, né? Aí você fala, professor, mas não poderia entrar só a energia cinética do cara antes? Por exemplo, Mzinho, Vzinho ao quadrado sobre 2, tem que ser do conjunto? Tem que ser do conjunto, porque não entra toda a energia cinética, né? Daquele carinha antes da colisão, porque na colisão com a elástica tem perda de energia, então nem toda a energia cinética dele entra no novo MKS, só uma parcela. Que parcela? Por isso a gente teve que calcular o V' para depois calcular a energia cinética do conjunto pós-colisão. Beleza? Show! Vamos lá para a nossa questão de número 34, galera, que fala o seguinte. No laboratório de física da EFON existe um galvanômetro. Galera, o que é o galvanômetro? Nada mais é do que um amperímetro de alta sensibilidade, né? Ele serve para medir correntes de pequenas intensidades, tá? Então, no laboratório de física da EFON existe um galvanômetro de resistência interna 0,80 ohm. Ora, se ele deu a resistência interna do amperímetro, vamos trabalhar com amperímetro real, com galvanômetro real. Não é o ideal, não é que não tem resistência. Que pode medir, sem se danificar, corrente de intensidade de até 20 mA. Tenente Rocha, professor de física da EFON, resolveu associar ao galvanômetro um resistor, denominado shunt, para que ele se torne um miliamperímetro de fundo de escala 200 mA. O que é fundo de escala, galera? Máxima corrente que ele pode medir. Então você quer transformar um amperímetro que media no máximo 20 mA em um amperímetro que agora mede no máximo 200 mA. E, professor, não dá, ele não vai queimar se passar uma corrente tão alta por ele? Vai. Daí a gente tem que associar em paralelo uma resistência chamada shunt com ele. Essa resistência em paralelo vai ter que absorver esse excesso de corrente, fazendo que sobre ele passe apenas 20 mA. Ih, professor, não entendi não. Calma. Qual deverá ser o valor do shunt associado, ou seja, dessa resistência associada, que eu já estou dizendo que é em paralelo, e o valor da resistência do miliamperímetro, respectivamente. Então, vamos lá, galera. A questão não é difícil, não. A ideia básica é a seguinte, e isso é o que você tinha antes, ó. Vou desenhar aqui, para você entender. Uma resistênciazinha aqui de 0,8 ohm. Então, tá aqui, ó, 0,8 ohm. Passando por aqui, no máximo, quanto que ele fala aí? 20 miliamperes.
Tranquilo? Tá aqui o nosso galvanômetro. Essa era a estruturazinha básica. Tinha uma resistência dele aí de 0,8 e passava no máximo 20 mA. Aí você quer que ele não meça só 20 mA. Você quer que ele passe a medir no máximo 200. Aí você vem aqui, bota uma resistência em paralelo. Vamos botar aqui, ó, uma resistênciazinha aqui em paralelo. Resistência essa, eu vou chamar de RS. Passando no máximo aqui um valor de 180 mA. Porque aqui agora vai ter que entrar 200 mA. Então, vai entrar 200 mA no amperímetro, né? Aliás, no galvanômetro. 20 vai passar pela resistência dele 0,8, que é o máximo que ele suporta sem queimar. E pelo shunt que você associou em paralelo 180. Então, a gente já sabe que quando esse novo miliamperímetro, né? Porque você criou um novo instrumento. Quando esse novo instrumento estiver registrando 20 mA, porque não esqueça que ele tem um display com ponteiro. Isso não vai mudar. O número que está lá no máximo é 20. Então, quando ele estiver marcando 20, na realidade está passando 200 mA, né? Porque agora a gente o transformou, o associando em paralelo com o shunt. Ele quer saber justamente qual é a resistência desse shunt. Aí é mole, porque você tem duas resistências em paralelo. Qual é a característica que duas resistências em paralelo tem? Mesma DDP, ou seja, o RI em cima igual a RI embaixo. Então você vai ter R vezes I em cima, vai ser R vezes I embaixo. Agora é só a gente fazer essa continha aí. Então o nosso RS vai ser 16 dividido por 180. A resistência do shunt dá por 2, galera. Por 2 dá 8 por 90. Acho que ainda dá por 2, né, galera? 4 por 45 ohm. 4 dividido por 45, aí vai ter que ver quem é esse negócio aí, galera. 4 por 45, 4 por 45, se eu multiplicar por 20, tá com cara de ser a letra A, né? Porque 4 por 45, acho que é 0,2 por 2,25, que é esse cara aqui. Só é pegar esse cara 0,2 por 2,25 e multiplicar por 20 em cima e embaixo. Se multiplicar por 20 em cima e embaixo vai dar 4. 20 em cima e embaixo vai dar 45. A princípio é a letra A, mas vamos só confirmar. E ele quer o valor da resistência desse miliamperímetro. Ora, como estou em paralelo, calculo o REC aí, produto sobre soma. Então vai ser 0,8 é 8 por 10. 8 por 10 dá 4 quintos. Então, 4 quintos vezes 4 por 45, 4 quintos mais 4 por 45. É isso, galera? Aqui vai ser 16, 5 vezes 45, dividir, multiplicar pelo inverso. 45 por 5 dá 9, 9 mais 4, 36, mais 4, 40. 40. Então, corta aqui, 16 por 4 dá 4, por 10, 0,4. 0,4 dividido por 5, que dá 0,08 ohms. Confirmou, né, galera? Então, resposta correta mesmo é a nossa letra A. Foi? Espero que todo mundo tenha entendido essa historinha aí, tá bom? Beleza, vamos lá para a questão de número... Deixa eu botar para cá, galera. Questão de número 35. Que fala o seguinte, galera. Em um calorímetro ideal, no qual existe uma resistência elétrica de 10 ohm de potência, por onde passa uma corrente elétrica, é colocado 1 litro de água a 12 graus Celsius e 2 kg de gelo a 0 graus Celsius. Após 2 horas, tempo suficiente para que a água e gelo entrem em equilíbrio térmico, e supondo que toda a energia fornecida foi absorvida pelo conteúdo do calorímetro, qual é o percentual de massa de água líquida contida no calorímetro? Galera, ele deu uma dicasinha aqui, ó. Você bota água a 12 e gelo a 0, mas ele fala assim, ó. Após 2 horas, tempo suficiente para que a água e gelo entrem em equilíbrio. Ora, para água e gelo entrar em equilíbrio, só se for a 0 graus Celsius. Então, essa brincadeira aí termina a 0 graus Celsius. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a resistência elétrica vai fornecer calor para o gelo, a água também, que já estava lá dentro a 12, vai fornecer calor para o gelo,
E parte desse gelo, por receber esses dois calores, vai derreter. Tranquilo até aí? Então a gente pode estabelecer uma relação matemática mais ou menos assim, ó. O calor cedido pela água mais o calor cedido pela resistência vai ser igual ao calor absorvido pelo gelo. Deixa eu apagar aqui, botar gelo, galera, que fica melhor para a gente entender. Claro que eu vou trabalhar com módulo, né, galera? Ou se você não quiser trabalhar com módulo, faz o somatório dos Qs igual a zero, que é a equação geral das trocas de calor, não é? Então, o calor cedido pela água mais o calor cedido pela resistência tem que ser igual ao calor absorvido pelo gelo. Agora, basicamente, é só a gente substituir. Galera, se você estiver ouvindo algum barulho de fundo, não esquenta lá, aqui em casa está em obra lá em cima, tá? Valeu, só peço desculpa, só não dá para parar o vídeo agora, tá bom? Vamos continuar. Então, calor cedido pela água, galera, vai ser MC delta θ. Calor cedido pela resistência. Calor é uma forma de energia. Energia é potência vezes tempo. Potência elétrica vezes tempo de funcionamento que ele deu. Então, é uma resistência que está dentro da água. E o calor absorvido pelo gelo, massa fundida vezes o latente de fusão do gelo. Foi? Beleza. Deixa eu só afastar um pouquinho para cá. Jogar esse carinha para cá. Vamos substituir. Cuidado agora só com essa historinha de caloria e joule, tá? Para a gente não confundir. Então vamos lá. Com a massa de água, 1 litro, 1 quilo, 1 quilo, 1000 gramas. Calor específico da água 1, variação de temperatura foi de 12 até 0, 12 vezes 4,2. Passei de caloria para joule. Mais potência 10, tempo, ele falou aí que são 2 horas, cada hora 3.600 segundos, não é isso? 3.600. Então, potência vezes tempo. Isso aqui é a massa de gelo que derreteu, calor latente de fusão 80 vezes 4,2, né? Porque sairia em caloria, já passei para joule. Galera, eu vou até confirmar aqui se no início da prova tá isso aí mesmo, 4,2, tá lá, 4,2. Então, vamos continuar aqui. Então, você vai ter aqui nessa historinha, vamos fazer essa conta aqui agora. Vai ser 12 vezes 4,2, 4.200, mais 10 vezes 7.200, mais 72.000. Isso aqui vai ser 8 vezes 2, 16, 8 vezes 4, 32, 33 M. Então, nosso M, que é a massa de gelo que se fundiu, vai ser alguma coisa dividido por 336. Eu vou fazer essa continha na calculadora, tá, galera? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então, 4.200 vezes 12 mais 72.000. 72.000. Isso aqui dará 122.400. Dividindo essa historinha aqui, dividindo por 336, isso vai ser 364,3 gramas. Então, olha o que ele pergunta, galera. Qual o percentual de massa de água líquida contida no calorímetro? Então, vamos lá. Qual é a massa de água líquida que eu tenho? Bom, eu tenho aquele 1 quilo, que são 1000 gramas, mais 364,3 que veio do gelo. De um total de 3.000, não é isso? Porque é 1 litro de água, 1 quilo, 1000 gramas. 2 quilos de gelo, 2.000 gramas, de um total de 3.000 gramas. Isso vai dar, deixa eu somar aqui, galera, com 1000, mais 1000 dividido por 3.000, que é o que eu tenho de água em relação ao total, a água líquida mais sólida. Isso vai dar 45,5 aproximadamente, 46%. Então tá aí, ficamos com a nossa letra C, né? O que nós passamos a ter de água em relação ao total que tem dentro do calorímetro. Então deixa eu finalizar aqui e vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 36, galera. A 36, ela fala o seguinte: um condutor esférico P de raio 4 centímetros é carregado, de raio 4 centímetros e carregado com carga de 8 nanocoulombs, está inicialmente muito distante de outros condutores e no vácuo.
esse condutor é a seguir colocado concentricamente com o outro condutor tesão, que é esférico, oco e neutro. As superfícies interna e externa de tesão têm raios 8 e 10 centímetros, respectivamente. Determine a diferença de potencial entre P e T quando P estiver no interior de T. Então, galera, deixa eu tentar desenhar aqui essa historinha. Pior que ser um programa gráfico vai ser difícil, mas vamos tentar desenhar aqui, né? Eu acho que eu vou até fazer um pouco maior, galera. Senão a gente não vai enxergar os raios. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Não sei se eu vou conseguir ter tanta precisão quanto eu gostaria. Essa é a de fora. Essa é a outra. E aqui você tem no centro a pequenininha, tá? Mas a ideia básica é mais ou menos essa daí. Então vamos colocar aqui os raios, né? Então aqui você tem um raio que eu vou chamar... Opa! Eu tenho um raio aqui que eu vou chamar de Rzinho, que é esse raio aqui. Você tem um outro raio aqui que eu vou chamar de RI e um outro aqui que eu vou chamar de RE. Então esse raio aqui é o raio interno, botei maiúsculo porque é da grandona. Aqui é o raio externo e aqui o nosso Rzinho, beleza? Uma outra corzinha aqui, por exemplo, laranja, eu vou botar a carga que tem na pequena. Então a pequena ele fala que tem uma carga positiva de 8 nanocoulomb. Então tá aqui a carga, ó, que vai se distribuir na superfície dessa esfera condutora. Essa carga aqui eu vou chamar de Qzão, tá, galera? Então toda vez que eu falar Qzão, você já sabe que eu estou falando dessa carga aí. Bom, essa carga vai induzir, lembra de indução eletrostática? Vai induzir na superfície interna da grandona uma carguinha negativa de mesmo valor. Então, vai ter uma carguinha induzida aqui, ó, igual a menos Qzão, né? Porque mais induz menos. Então, aqui você vai ter menos Qzão. E aí, como essa esfera, essa casca externa, perdeu uma carga negativa para a sua parte interna, lá fora vai ficar mais Qzão, de modo que ela continua neutra, né? Estou falando da casca, tá, galera? Então, aqui você vai ter um mais Qzão. Então, como parte das cargas se deslocaram para a superfície interna dela, né, o menos Qzão, aqui fora vai ficar mais Qzão. Tranquilão até aí? Beleza, agora vamos lá que eu vou mudar aqui para o verde. Aí ele quer saber a diferença potencial entre P, que é a interna, né, e T, a externa. Então, eu vou pegar um ponto bem aqui da interna, né, para calcular o potencial desse ponto. Vou chamar até esse ponto aqui de ponto P, tá, galera? E vou pegar um bem aqui dentro da casca tesão, que eu vou chamar de ponto T. Então, meu objetivo é calcular VP e calcular VT e depois subtrair, porque ele quer a diferença de potencial. Tranquilão? Então, vamos lá, galera. Vamos calcular primeiro o potencial de P. Notem que esse ponto P, ele está dentro de 3 cascas esféricas. Então, ele vai sofrer o efeito de 3 potenciais, não é? Ele está dentro da esfera de raio Rzinho, dentro da esfera de raio Rzão I e dentro da esfera de raiozão RE. Então, essas 3 esferas, com as suas respectivas cargas, vão gerar potenciais lá no ponto P. Então, ele vai ter um potencial devido à pequenininha, que é positivo. Vai ter um potencial devido a Rzão I, que é negativo. Potencial é Kq sobre R, né? Rzão I. E um potencial positivo devido àquela externa lá, que é RE. Então, cada uma vai dando sua contribuição, né? Quem for negativo, contribuição negativa. Quem for positivo, contribuição positiva, dependendo do raio. Beleza até aí? Agora, o potencial elétrico de T, não esqueça que T está dentro apenas da grandona, daquela externa lá. Ele está fora de 2 outras, uma positiva e uma negativa, vão sendo lá. Então, essas duas não vão produzir efeito lá em T. Então, tanto essa mais Qzão aqui dentro, quanto a menos Qzão, não vão produzir efeito nenhum em T. Só a de fora. Então, o potencial em T é só devido à carga externa. É essa aqui, ó. Porque as duas que estão, digamos assim, antes de T, se anulam. Então, você vai ter K, Q sobre RE. E aí, quando você fizer VP menos VT, quando você subtrair um do outro,
você já sabe, deixa eu mudar a cor novamente aqui, galera, que esse carinha aqui, ó, vai cortar com esse carinha aqui. Aí o que que vai sobrar? Vai sobrar apenas KQ 1 sobre Rzinho menos 1 sobre Rzão I. Agora é só fazer essa continha aí, galera. Então vai ficar Vp menos Vt igual a K, 9 vezes 10 a nona. O Qzão ele fala aí que é 8 nanocoulombs, né? 8 vezes 10 a menos 9. Esses raios aí estão em centímetro, vou ter que passar para metro vezes 10 a menos 2, vai subir 10 ao quadrado. Aqui vai ficar, a menorzinha é 4, a outra é 8, vai ser 1/4 menos 1/8. Então, Vp menos Vt vai ser, corta aqui 9 vezes 8, 72, 7.200. 8 por 4, 2, 2 menos 1, 1/8. 1/8, se eu não me engano, né, galera? Porque ali 2/8 menos 1/8, 1/8, 900 volts, tá aí. Então, 9 vezes 10 ao quadrado, então letra C, 900 volts é a diferença de potencial. Belezinha, galera? Então, vamos lá para a nossa questão de número 37. Ih, galera, essa aqui a gente vai ter que apagar de qualquer jeito. Não vai dar, não. Tá? Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Supondo que você já entendeu isso aí. Se não entendeu bem, revisa, volta o vídeo, né? Eu vou ter que dar uma apagada aqui, enquanto a gente vai lendo ali. Ele fala o seguinte, ó, galera, na questão 37. Duas pessoas A e B, de massas MA e MB, estão sob uma jangada de massa Mzão em um lago. Inicialmente, todos esses três elementos, jangada e pessoas, estão em repouso em relação à água. Ora, galera, se estão em repouso, o somatório dos Qs, quantidade de movimento, vai ter que dar zero, né? A gente vai resolver essa questãozinha aí, já vou logo lhe antecipando, por conservação da quantidade de movimento e vetor também, né? Uma análisezinha vetorial bem tranquilinha, que dá para a gente resolver essa questão. Então ele fala assim, ó, estão em repouso em relação à água. Então a quantidade de movimento inicial do sistema é zero. Tudo bem? No final, claro, também terá que ser zero. Beleza, galera? Então vamos lá. Suponha um plano coordenado XY paralelo à superfície do lago e considere que em determinado momento A e B passam a se deslocar com velocidade em relação à água de módulo VA e VB nas direções, respectivamente, dos eixos perpendiculares x e y daquele plano coordenado. A velocidade relativa entre a pessoa A e a jangada tem módulo. Então, vamos lá, galera. Vamos lá começar a nossa questão 37. Então, vamos imaginar que B venha para cá, não é isso? Vamos imaginar que B venha para cá. Vamos imaginar... Deixa eu botar desse outro lado aqui, que fica até melhor para a gente desenhar, galera. Vamos imaginar que B venha para cá, na direção Y, né? Vamos imaginar que A venha para cá, na direção X. Ele está falando assim, não é? Pelo menos pelo que ele falou. Supõe um plano coordenado X e paralelo à superfície do lago, considera que em determinado momento A e B passam a se deslocar com velocidade de módulo VA e VB. Então, VA para a direita, VB para cima, vamos botar assim, né? Nas direções respectiva dos eixos perpendiculares x e y daquele plano coordenado. A velocidade relativa entre a pessoa A e a jangada tem módulo. Galera, então, quando A se move para a direita e B se move para cima na direção do eixo y, a jangada também vai se mover. Por quê? Porque quando esses dois aqui se moverem, deixa eu até botar de outra cor aqui, eles vão gerar um vetor Q resultante, pela regrinha do paralelogramo, mais ou menos para cá, ó. Esse vai ser o, vamos botar assim, um QAB ou QA mais QB. Então, quando esses dois começarem a se mover, é como se eles estivessem gerando esse vetor vermelhinho aqui, ó, que é o nosso QA mais QB. Tudo bem? É óbvio que para jangada, ou sistema jangada, pessoa A, pessoa B, manter o Q igual a zero, a jangada vai ter que se mover nessa direção aqui, ó. A jangada vai ter que se mover nessa direção, gerando um vetor igualzinho aquele dali, ó. Só que é o menos QA mais QB. Estou fazendo só uma análise vetorial, tá, galera? Então, na realidade, como esses dois, QA e QB aqui, ó, geraram esse vetor aqui, ó, a jangada vai ter que gerar um outro vetor idêntico, que é esse aqui, ó, para anular o efeito. Esse carinha aqui, ó, é o Q da jangada.
pós-movimentação. Então, por conservação da quantidade de movimento, o que é que a gente vai ter que fazer? O Q de A mais o Q de B mais o Q da jangada, isso aqui tudo é o Q final, né, galera? Vai ter que ser igual ao Q inicial, que é quanto? 0. Vamos melhorar isso? Então vai ficar, em termos de vetores, galera, então vai ficar MA vezes VA na direção X mais MB vezes VB na direção Y. Isso vai ser igual a menos a massa da jangada, velocidade da jangada. Vou passar para lá, né? Agora, isolando a velocidade da jangada, você vai ter menos MA sobre Mzão VA na direção X, menos MB sobre Mzão VB na direção Y. Tá aí a velocidade da jangada. O que ele está pedindo para a gente, galera, ele quer a velocidade de A em relação à jangada. Ele quer o VAJ. E pela relatividade de Galileu, a gente sabe que VAJ é VA menos VJ. Acabou. Lembrando que o VA eu posso expressar dessa maneira aqui, ó. VA na direção X. Menos, quem é o VJ? O VJ é aquele troço todo ali que a gente já isolou, ó. O VJ vai ser menos MA, Mzão, VA, X, menos MB, Mzão, VB, Y. E aí você vai ter que o VAJ vai ser, só vai impactar ali no X, né? Então, vou botar o VA em evidência, vai ser 1 mais MA sobre Mzão VA na direção X, mais MB sobre Mzão VB na direção Y. Tá aí o VAJ. E como ele quer o módulo, né? Porque ele pede a velocidade relativa entre a pessoa A e B, tem módulo, então o módulo de VAJ, agora é mole, né? Pelo que você aprendeu de vetor, Pitágoras. Você vai ter a raiz desse carinha aqui ao quadrado mais esse carinha aqui ao quadrado, ou seja, o quadrado das suas componentes, né? Então você vai ter raiz de, então vamos lá, 1 mais MA sobre M VA, isso aqui ao quadrado, mais MB sobre Mzão, isso aqui ao quadrado, VB ao quadrado. Lembrando que o Mzão ao quadrado vai sair, galera, né? Como M, o que vai sobrar aí nessa história? Vai ficar Mzão mais MA ao quadrado, V ao quadrado, Mzão sai, né? Esse carinha aqui, ó, galera, vai sair. Esse carinha aqui vai ficar ao quadrado também, por causa desse aqui vai sair. Então, Mzão sai, ficamos aí com Mzão mais Mzinho A ao quadrado, V ao quadrado, letra B de bola. Foi? Tranquilinho, né? Só fazer aí, não errar, direitinho, ficou show. Vamos lá, galera, tá aí a nossa 37. Vamos para a questão de número 38, que fala o seguinte. A figura abaixo mostra a vista superior de um anel de raio Rzão que está contido em um plano horizontal. Galera, é plano horizontal, não é vertical. Então não entra aqui energia potencial gravitacional, tá? Tá tudo no plano horizontal, em cima de uma mesa. Bom, contido no plano horizontal que serve de trilho para que uma pequena conta, né, como se fosse uma esferinha com furo A atravessando, de massa mzinho se movimente sobre ele sem atrito. Uma mola de constante elástica K e comprimento natural R, com uma extremidade fixa no ponto A do anel e com a outra ligada à conta, irá movê-la no sentido anti-horário. Inicialmente, a conta está em repouso e localiza-se no ponto B, que é diametralmente oposto ao ponto A. Galera, então lembrando, pelo que ele falou, que daqui para cá é 2R e que o tamanho natural da conta é R, ela está distendida. Então, em B, você já tem aí energia potencial elástica, não é? Porque o tamanho natural da conta, o tamanho natural da mola é R. E a brincadeira começa com a mola com comprimento 2R. Então, ela já está distendida de R. Então, ela já armazena energia potencial elástica em B, tá bom? Continuando, se P é um ponto qualquer e θ é o ângulo entre os segmentos AB e AP,
A velocidade da conta ao passar por P é... E aí, se você fizer uma decomposiçãozinha básica, você já vai concluir que esse tamanho AP aqui vai ser AB cosseno θ, né? AB, que é a hipotenusa, projetando em cima de AP, AB cosseno θ. Então, você vai ter 2R cosseno de θ. Então, em P, quando a conta passar em P, também tem energia potencial elástica, além da cinética. Olha o que ele pergunta, a velocidade da conta ao passar por P. Então, o que a gente vai fazer? Energia mecânica em B igual energia mecânica em P. O que nós temos lá em B? K x2 sobre 2. O que a gente tem em P? K x' ao quadrado sobre 2 mais m v2 sobre 2. Cortamos, cortamos, cortamos. Você vai ter K vezes... Quanto que ela está deformada lá em B, galera? 2R menos R, né? Que vai dar essa deformação aqui, que é R. Então, K, R ao quadrado. Isso é K vezes... Quanto ela está deformada quando passa em P? Galera, é o tamanho dela, que é 2R cosseno θ, menos o tamanho natural dela. Então, vai ser 2R cosseno θ menos R, isso ao quadrado, mais M V2. Tranquilo? Nosso objetivo é o V ao quadrado. Então, vai ficar KR ao quadrado. Aqui vai ficar K. O R lá de dentro pode ser colocado em evidência, mas como está ao quadrado, aparece R ao quadrado. Aqui você vai ter 2 cosseno θ menos 1 ao quadrado, mais M V ao quadrado. Bom, posso botar o KR ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 menos aquele 2 cosseno θ dá 4 cosseno ao quadrado de θ, menos 4 cosseno θ passando para lá, mais 1 passa para lá, menos 1. Isso é mv ao quadrado. Corto aqui. Então, o nosso v ao quadrado vai ser, vou botar o 4 em evidência, 4kr ao quadrado sobre m. Opa, raiz não, ainda não é raiz, calma, galera. Raiz é daqui a pouquinho. Vezes cosseno de θ menos cosseno ao quadrado de θ. Alguma coisa está aparecendo, né, galera? Esse ao quadrado vai para lá como raiz, o 4r ao quadrado sai, fica 2r. O k sobre m não tem como sair, vai entrar na raiz. Então, k sobre m, cosseno de θ menos cosseno ao quadrado de θ. Tá aí. Tem, galera? Tem, né? Ficamos aí com a nossa letra D de dado. Foi? Fizemos a nossa 38. Vamos lá para a questão 39. Que fala o seguinte: 1 mol de um gás ideal monatômico vai do estado A ao estado C, passando pelo estado B com pressão. Passando pelo estado B com pressão, como mostrado na figura abaixo. A quantidade de calor que entra no sistema durante esse processo é de aproximadamente... Galera, a gente vai usar aí a nossa primeira lei da termodinâmica na 39, que é ΔU, já que ele quer saber a quantidade de calor, né, igual a Q menos o trabalho. Ele quer saber esse garotinho aqui. O trabalho eu vou calcular pela área, e esse ΔU aqui eu vou aplicar a fórmula do gás ideal monatômico, 3 meios de NR ΔT. Vamos logo calcular esse trabalhozinho aqui? Bom, trabalho é igual a área. Que área? Essa área toda aqui, ó. Essa aqui que eu vou achurar, de A até C. Que você pode imaginar como sendo a área de um retângulo mais a área de um triângulo, que é esse triângulo que ficou aqui em cima, ó, né? Então, vai ser o seguinte, a área do retângulo é base vezes altura, 3 vezes 1, cuidado com o eixo vertical que tem que multiplicar por 1000, mais triângulo, galera, base vezes altura dividido por 2. Deixa eu ver se está certinho, galera, retângulo base vezes altura, e o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Está certinho, galera. Isso aqui, se tudo der certo, 4 vezes 10 ao cubo joule, né? Tá aí o nosso trabalho. Agora vamos calcular o ΔU, certo? Opa, estou afastando demais. Nosso ΔU vai ser 3 meios de NR ΔT, não é isso? NR ΔT, ou seja, 3 meios de NRT final menos T inicial. Vamos fazer a distributiva. Você fizer essa distributiva aqui, lembrando que NRT é PV,
Isso aqui vai ficar PCVC menos PA vezes VA. Agora é substituir. Delta U vai ser 3/2 de... Vamos lá, galera. PCVC, 1 vezes 10 ao cubo, e o VC é 4, menos PA, 2 vezes 10 ao cubo, e o VA é 1. Acho que é isso aí. Então, nosso delta U vai ser 1,5 vezes 4 menos 2, 2, 2 vezes 10 ao cubo. Isso aqui vai dar 3 vezes 10 ao cubo joule. Acabou, né? Já tenho o trabalho, aqui já tenho o delta U, só substituindo a primeira lei. Então, a nossa primeira lei vai ser delta U igual a Q menos trabalho. Vamos lá? Então, 3.000 é igual ao que eu quero, menos 4.000. Então, o nosso Q vai dar 7.000 joules. Essa foi a quantidade de calor que entrou. Então, resposta correta, letra D de dado. Vamos lá para a nossa última questão, galera, que é a questão de número 40, que fala o seguinte. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Ó. Bom, Ana Clara ganhou de seu pai um balão. E para evitar que esse balão contendo gás hélio com volume de 5 litros se perdesse voando para a atmosfera, ela pediu a seu pai que utilizasse um cordão de massa 10 gramas e comprimento L de 1 metro para amarrá-lo. Para atender ao pedido de sua filha e ao mesmo tempo estudar o fenômeno da propagação de ondas, o pai prendeu a extremidade livre do cordão à parede e utilizou uma polia ideal para montar o experimento, conforme apresentado na figura abaixo. Sabe-se que a massa específica do gás, ou seja, sua densidade, né, no interior do balão é de 0,17 kg por metro cúbico e a do ar atmosférico é de 1,21 kg por metro cúbico. Qual é, então, a velocidade com que uma onda transversal se propaga no cordão do balão de Ana Clara? Galera, então, para resolver essa questão, a gente vai usar a relação de Taylor. V igual a raiz de T sobre μ. T é a atração, que eu já vou determinar, e μ é a nossa densidade linear. Esse μ aqui, ó, é a razão entre a massa e o comprimento da corda. Como nós temos a massa da corda, né? Aqui, ó, massa da corda, em quilos, claro. E o comprimento, tranquilo para a gente calcular o μ. Vamos atrás da tração. Então, vamos lá, galera. Isolando as forças que atuam nesse balão, você vai ter aqui, ó, empuxo. Para baixo, você vai ter a tração e você vai ter o peso, né? Essa tração é a tração que a corda está fazendo sobre ele. E pelo princípio da ação e reação, ele também vai fazer uma força chamada tração na corda. Então, a gente vai brincar só com essas três forças aqui em equilíbrio, né? Para calcular a tração a que a corda está submetida. Então, vamos lá, galera. Fazendo aqui no cantinho, nós temos empuxo igual a peso mais tração. Empuxo é ρGV. Isso aqui é o ρ do fluido, né, que cerca o balão. Isso aqui é o volume submerso do balão, que no caso é o volume de todo o balão. Isso é igual a peso, que é a massa do balão mais o que está contido nele, mas ele mandou desprezar a massa do revestimento do balão, vezes gravidade, mais a tração que eu quero determinar. Então vamos lá, galera. Densidade do fluido é a densidade do ar, 1,21. Gravidade 10, volume do balão 5 litros, 5 decímetros cúbicos, 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Massa do balão, ou seja, do gás que preenche o balão, não tem, mas sei que é densidade vezes volume. Então é densidade vezes volume, vezes a gravidade mais a tração, né? Massa é densidade vezes volume, não esqueçamos, ó, massa é densidade vezes volume. Bom, então a tração vai ser o 5 vezes 10 a menos 3 vezes 10, eu posso botar em evidência, fica 1,21 menos 0,17. Então, tração vai ser 5 vezes 10 a menos 2 vezes 1,04. Acho que é 1,04, não é isso, galera? 4 mais 17 dá 21. Isso. Então, isso aqui vai dar 5,2 vezes 10 a menos 2 newtons. Beleza, achei tração. Vamos lá calcular a velocidade pela relação de Taylor. Raiz de T, que é 5,2 vezes 10 a menos 2. E o μ, que é massa por comprimento. Comprimento, nem precisa se preocupar que é 1 metro, fica só a massa. 10 vezes 10 a menos 3, que eu tenho que passar para quilo nessa historinha, né? Isso aqui é 10 a menos 2, então isso aqui é raiz de 5,2
Agora, galera, deixa eu tirar aqui a nossa raiz de 5,2 na calculadora. Senão vai dar ruim. Se bem que, tem que calcular, porque tem 2 alguma coisa e 2 alguma coisa, né? Então, vamos ter que calcular. Pera aí, galera. É 5,2 raiz. Então, tá lá. 2,28 metros por segundo. Fechou, né, galera? Então, acho que deu para você ter uma noção da provinha do ano passado. Não foi uma provinha muito simples, o que quer dizer que a gente esse ano vai ter que se preparar bastante, né? Então, se possível, dê uma olhadinha nas provas anteriores, que eu tenho as provinhas da EFON desde 2013 e 2014 resolvidas aí no meu canal. Divirtam-se, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!